Então, quando a gente fala de áreas, a gente vai começar aqui falando de quadriláteros, tá? E eu tenho aqui a área de um quadrado, né? Que é um... A gente lembra que tem ângulos retos. A área de um retângulo, né? Normalmente a gente tem medidas diferentes. E sempre a área de um retângulo vai ser A vezes B. A área de um paralelogramo, tá? Aqui não tá um paralelogramo certinho, mas coloquem na cabeça de vocês aí que é um paralelogramo, tá? A área de um paralelogramo. Eu tenho aqui também, e a área de um paralelogramo vai ser A vezes H, tá? Às vezes eu vou precisar desse ângulo aqui, ó, desse ângulo alfa, para saber qual a minha altura, né? E isso é bastante importante. Tenho aqui a área de um losango, que eu posso achar aqui através das diagonais, né? Normalmente em quadriláteros é isso. Quando a gente vai para triângulos, aí a coisa fica mais complexa, porque a gente tem muitos tipos de triângulo, né? E o básico vocês devem saber, né? Que a área de um triângulo sempre vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Aí sempre a incógnita vai ser como a gente descobrir nossa altura, né? Essa aqui, ó, aqui tá o tchan da questão. Esse cara aqui que é o mistério do nosso triângulo. Por quê? Porque a gente tem vários tipos de triângulo, né? A gente sabe, sempre vai ser base vezes h. Só que se eu tiver um lado de um triângulo, se eu tiver um triângulo, por exemplo, um triângulo qualquer aqui, e tiver esse ângulo aqui, alfa, né? E tenho aqui os lados A, B, C. Eu consigo achar essa área desse triângulo a partir da expressão, ó. Meu A, que seria a minha base, e minha altura, ela vai ser escrita como segmento perpendicular, né? Que é 90 graus. Então, minha altura vai ser B vezes o seno do ângulo alfa, né? Então, olha, minha altura é tudo isso aqui, tá vendo? Então, vai ficar base vezes altura dividido por 2. A gente tem algumas outras fórmulas, que eu digo que são as mais importantes, para a área de um triângulo que eu não tenho nenhuma informação, triângulo escaleno, por exemplo, onde eu tiver A, B e C, vocês podem usar isso aqui em vestibular, tá? Que vai ser o triângulo heroniano, né? Que é a área desse triângulo, quando a gente não tem nenhuma informação sobre ângulo reto, nada, eu posso calcular como a raiz do semiperímetro, lembra que multiplica P menos A, P menos B e P menos C. Essa multiplicação aqui vai me dar a área desse triângulo aí que a gente chama triângulo heroniano, tá? Juan, quando que eu uso isso? Quando você tem os três lados e você não tem triângulo, retângulo, você não tem nada, né? No triângulo retângulo fica fácil a gente calcular. Por quê? No triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Tenho aqui minha hipotenusa e os dois catetos, e minha área vai ser o quê? Minha área vai ser B vezes C, ou seja, o produto dos dois catetos dividido por 2. Ou ainda, eu posso falar que minha área vai ser o meu A vezes o H. Lembra das relações métricas no triângulo? O H é isso aqui, ó. H é isso aqui. Essa medida aqui. Então, ou seja, B vezes C pode ser A vezes H dividido por 2. Daí que vem aquela relação, né? Hambúrguer com bacon, né? Hambúrguer com bacon. Daí vem essa relação. Por quê? Porque tentando fazer igual aqui, só que não tá dando não, porque está muito embaixo. Então, ó, hambúrguer com bacon, vê aquela relação. Por quê? Porque eu tenho que a área, né, ela é igual, é o mesmo triângulo. Então, se eu multiplicar esse cateto com esse e dividir por 2, vai ser a mesma coisa de multiplicar A com H e dividir por 2. Tá? E a gente tem, por último, e eu digo, e talvez até o mais importante, difícil quando a gente fala de triângulo, porque tem tanto triângulo, que é o triângulo equilátero, gente.
Olha só, todos os ângulos são iguais, todos os lados iguais, o lado do triângulo equilátero a gente fala que é L, né? Para calcular a área de um triângulo equilátero, é a mesma coisa. Base vezes altura dividido por 2. Só que essa altura aqui que é diferente, ó. Lembra que a gente fazia Pitágoras e tudo? Eu nem vou fazer Pitágoras aqui porque é uma revisão, né? Mas a altura desse triângulo equilátero, essa altura aqui, né? Ela vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, quando a gente joga na fórmula da área, a base é L, né, vezes L raiz de 3 sobre 2, e vou dividir isso por 2, então vou ficar que a área disso aqui vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? E eu finalizo minha área aqui. Vou até apagar tudo isso aqui, né? Vou até apagar tudo isso aqui e deixar só a área final. Então, eu tenho duas coisas importantes, né? A altura de um triângulo equilátero, isso aqui vocês gravam aí, e a área de um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, vou grifar as fórmulas importantes, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero, área do triângulo, né, sempre importante. Essas outras aqui, a gente sabe que são derivadas. Essa aqui não é derivada, então, às vezes, pode ser que você precise. A área aqui dos quadriláteros, né? Todo mundo já está cansado de saber. E outra medida que a gente tem importante nos quadriláteros, gente, que a gente não precisa ficar calculando e quebrando a cabeça, é a medida dessa diagonal aqui, tá? A diagonal aqui vai ser L raiz de 2, tá? A diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Juan, como é que eu calculo a diagonal do retângulo? Desse cara aqui. Né? A diagonal desse cara aqui, você vai fazer o quê? Pitágoras. Fazendo Pitágoras, você acha. Então, tem alguma fórmula aí que vocês ficaram curiosos, querem saber, quando a gente fala áreas de quadriláteros ou triângulos? Aí a gente pode extrapolar isso e ir para a área de polígonos no geral, né? Quando a gente vai para a área de polígonos no geral, gente, tira print aí que eu vou apagar, tá? Deixa eu ver, tem como eu salvar aqui do computador. Acho que do computador não tem como eu salvar, não. Tô fazendo pelo celular. Então, tira print aí, vou apagar. Quando a gente fala aí no, em áreas de polígonos, né, no geral, o que eu vou calcular? Em função do número de lados, né? Já que é em função do número de lados, o que eu posso ter? Posso ter hexágonos, heptágonos, enfim. E uma coisa que eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Tá? Tô gravando. Tô. Se eu tiver um hexágono, vou fazer aqui um hexágono. Pelo menos tentar, né? Se eu tiver aqui um hexágono, como é que eu calculo a área desse hexágono? Eu parto ele em triângulo, gente. Juan, de novo você está falando isso? Você já falou isso na aula de revisão. Está falando de novo, sim. Parto ele em triângulos. Então, todo polígono que eu não conheço, é mais fácil eu partir ele em triângulos, né? Por quê? Porque se eu parto ele em triângulos, eu tenho agora aqui, ó, o lado, certo? Ó, a área de um triângulo, né? Que vai ser igual a área do polígono vai ser n vezes n triângulos, né? E a área de um triângulo é L, né? L vezes a altura dividido por 2, né? Lembrando, ó, a altura seria esse cara aqui, H. Beleza, já que eu tenho a área do triângulo, então no caso do hexágono, eu teria 6 triângulos. Como posso considerar um hexágono regular, então eu teria 6 triângulos equiláteros.
L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E essa seria a minha área, certo? Do hexágono regular. Juan, mas se eu tiver um... No geral, então, no geral vai funcionar assim, ó. Tá vendo que essa altura aqui, ó, é o raio é o apótema, né? Ou seja, se eu escrever uma circunferência aqui, ó, é o raio do apótema. Então eu posso falar que a área de um polígono regular vai ser n vezes o meu L dividido por 2 vezes o meu apótema, né? E eu posso colocar o apótema e escrever ele como raio. Concordam comigo? Também, ó, vezes o meu raio inscrito. Tá? Vou colocar RI. Então, ó, n vezes L dividido por 2, se eu pegar n vezes L, isso é o perímetro, né? Ou seja, n vezes L é todo lado. Então, a área de um polígono, ele pode ser escrito como P, que é o semiperímetro, lembra? Vezes o raio inscrito. Isso é uma fórmula de ouro aí para vocês. Juan, se eu tiver um hexágono, um octógono, um eneágono, né, um dodecágono, o que você vai ter? Mesma coisa. Vai ser o semiperímetro vezes o raio inscrito. Beleza? Sempre a gente vai achar essas informações fáceis? Não. Acabei de fazer uma questão aqui com os meninos do segundo ano, que ele me dá essa questão aqui, ó. Ele falava que ia ser instalado ia ser construído um prédio num formato de um octágono regular, e esse prédio ele tinha 36 metros de lado. E ele me pediu a área. E essa foi a única informação que ele me deu. Falou que era regular. Né? Então, vou escrever aqui, ó, um octágono regular. Beleza. Vocês conseguiriam calcular isso aí para mim? Vocês terem ideia de como vocês calculariam? Ó, já vou começar aqui, ó. Eu poderia partir aqui, né? Ó. Aqui, aqui. Gente, desculpa não tá partindo certinho, tá? E aqui. Vixe, tá muito feio isso aqui. Tá, melhorou. Então, ó, eu teria 8 triângulos, certo? Beleza, 8 triângulos. Como é que eu faço? Preciso saber uma fórmula de achar agora esse triângulo aqui, né, através desse ângulo. Né? Porque aqui mede x, aqui mede x, e agora eu teria que calcular aí a minha área desse octágono. Vocês querem tentar resolver isso aqui? Ou preferem ir para outro tipo de exercício? Alguém? Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, fazer o passo a passo de como a gente resolveria. Primeira coisa é que eu precisaria descobrir esse ângulo aqui. Né? Eu vou chamar de ângulo alfa. Olha só, fiz um triângulo certinho. Mas, gente... Então, ó, o ângulo alfa ali, como é que eu descubro ele? Né? Eu tenho aqui, ó, que se eu somar todos esses ângulos aqui, vai me dar 360 graus. Como é regular, seria 360 graus dividido por 8. Né? Então, significa que meu ângulo alfa ali, ele vai valer 45 graus.
Beleza, meu ângulo alfa, 45 graus. Agora, como é que eu faço para descobrir a área de um triângulo? Agora vai ser com vocês. A área de um triângulo onde eu tenho esse ângulo aqui valendo 45 graus. Gente, eu tô tomando um pau do celular aqui. Esse ângulo valendo 45 graus e esse lado medindo 36. E aí, como é que eu calcularia essa área desse triângulo aqui? Do octágono vocês não precisam saber, mas desse triângulo é importante, né? Coloquei 36 graus, gente, tô louco. 36 metros. E agora? Vocês conseguiriam resolver para mim? Vou pausar a gravação aqui. Como eu tenho esses dois lados iguais, eu poderia calcular minha área desse triângulo, né? Esse lado vezes o seno desse, né? Então, ó, ficaria x vezes o seno do ângulo alfa, né, que é 45 graus, dividido por 2. Lembram dessa expressão? Que acabei de falar ali com vocês, quando vocês têm dois ângulos de um lado. Só que você fala, Juan, não tenho nenhum dos dois ângulos que eu quero. Então, eu ficaria com a área, né, seria x quadrado vezes o seno de 45 dividido por 2. E agora, como é que a gente faz para achar nosso x? Alguma ideia? Olha só a expressão que eu vou colocar aqui, que a gente pode calcular. Que fórmula é essa aqui? Então, essa fórmula aqui, a gente chama ela de lei de cossenos. Então, eu conseguiria achar o valor do meu x utilizando essa fórmula, lei dos cossenos. Por quê? Eu tenho um lado e o ângulo oposto a esse lado. Logo, como esses dois lados aqui são iguais, eu consigo achar. Vou fazer com vocês, ó. Então, eu faria 36 ao quadrado é igual a x quadrado mais x quadrado menos 2x quadrado vezes o cosseno de 45 graus. Então, agora o que eu posso fazer? Posso achar o valor do meu x e resolvo a minha equação, né? Na verdade, eu quero o valor de x quadrado, né? Olha só, x quadrado, posso colocar resolver todos esses valores aqui, ó. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Deixa eu apagar aqui uma parte. Tá apagando aí para vocês? Para mim não tá apagando nada. Que raiva. Apaga, trem. Tá apagando só do nada, ele apaga os trem. Vamos lá. Copiar rapidinho. Olha só. Então, ó, resolvendo isso aqui, eu faria 36 ao quadrado, né? Então, vai ser igual a 2x quadrado menos 2x quadrado vezes raiz de 2 sobre 2. Simplifique esses dois, né? Posso colocar o x quadrado em evidência, que vai ficar 2 menos raiz de 2. Isso é igual ao meu 36 quadrado. Logo, meu x quadrado vai ser 36 ao quadrado dividido por 2 menos raiz de 2. Beleza, se minha área
Se minha área é x quadrado, que é isso aqui, 36 quadrados sobre 2 menos raiz de 2, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, então eu acho o quê? Acho a área desse triângulo. Se eu quero achar a área total, o que eu faço? Pego essa área aqui, né? Pego essa área aqui e multiplico por 8, né? E acho o meu resultado. Conseguindo entender esse tipo de interpretação, gente? Juan, e se eu tiver qualquer outro tipo de triângulo? Faça a mesma coisa, gente. Faça a mesma coisa. Busque algo que você conhece e faça, tá? Isso aqui eu estou falando para questões nível mais acima de questões de dificuldade, né? Por quê? Porque na hora da prova, você vai resolver primeiro aquelas questões mais fáceis, aquelas questões ali que já está no enunciado, tem uma figura, tem uma tabela, um gráfico, né? Aquele tipo de questão que você vai buscar. Depois você vai buscar as questões que têm mais texto, né? As questões que têm fórmulas mais difíceis. Tudo isso você vai filtrar durante a prova. Até aqui tá ok? Quem quiser salvar, salva aí. Vou limpar aqui. Então, a gente viu dois conceitos aí de áreas, né? A gente viu áreas de triângulos, vimos áreas de polígonos no geral e vimos áreas aí de quadriláteros. Beleza. O que está faltando para a gente fechar nosso conteúdo de áreas? Está faltando a gente ver áreas de circunferência. Né? A área de circunferência, acho que eu vou ter que fazer aqui vou fazer aqui no mesmo, só meus desenhos que não vão ficar muito bons, tá? Então, a área de circunferência, né? Áreas circulares. Quando a gente vai falar de áreas circulares, né, eu já penso diretamente, deixa eu ver se eu consigo desenhar um círculo bonitinho aqui. Eu já penso diretamente na figura mais básica, que é um círculo. Olha só como é que meu círculo está perfeito, gente. Tô besta. Né? E aqui a gente já vê nossa primeira fórmula, né, que a área circular, né, a área de um círculo é πr quadrado. Né? Isso aqui a gente não pode esquecer. Aí a gente vem para a área das partes, né? Por quê? A área de um círculo, beleza. Mas se eu tiver aqui um círculo diferente, né? Se eu tiver um círculo assim e um círculo aqui dentro. Opa. E um círculo aqui dentro. De novo, fiz errado. E o círculo aqui dentro. Agora tá certinho. E se eu quiser calcular essa área aqui, ó. Essa área aqui. Daqui eu já tenho duas características importantes, tá? Duas características importantes. Eu tenho a medida do meu raio maior, lembrando que esse aqui seria o raio maior, tá? E teria essa medida aqui, que seria meu raio menor. Né? Essa medida aqui, colocar que seria o meu raio. Nesse caso aqui, se eu quero calcular essa parte aqui em vermelho, essa parte marcada para mim, eu poderia calcular da seguinte maneira, né? Que a gente chama área da... Ixi, gente, esqueci o nome dessa área. Esqueci o nome dessa área, gente. Ixi. Vamos lá, né? Esqueci o nome da área, mas vai ser o seguinte. Vai ser a área externa, né? Que vai ser πr quadrado menos a área interna. Isso, coroa circular, gente. A área da coroa circular. Obrigado, Galma. E vai ser πr quadrado, né? Então vai ser a área de fora menos a área de dentro. Posso colocar em evidência o meu π, ó, e vai ficar r quadrado menos rzinho quadrado. Isso aqui ainda posso aplicar até um produto notável, né? Se eu quiser. Vai que a questão dá lá alguma informação assim, eu preciso aplicar um produto notável, eu consigo aí também. Outra característica importante que eu tenho aí
em áreas circulares é a área do setor. Né? E a área do setor é quando eu pego um pedacinho aqui e quero calcular esse pedacinho. Seria só isso aqui, ó. Quero calcular só esse pedacinho aí. Como é que eu faria esse cálculo desse pedacinho aí? Vai depender do ângulo, tá, gente? Então, ó, eu tenho aqui um ângulo alfa, e se eu quero calcular essa área, eu vou calcular aqui que minha área vai ser, depende do ângulo, né? Vai ser uma parte da circunferência de meu raio R. Então, vai ser alfa sobre 360, que é parte da circunferência. Beleza? Então, a área da coroa circular, área do setor, tenho área do círculo, né? Uma outra coisa importante que a gente tem é o comprimento desse círculo, né? O comprimento aqui, que a gente chama, na verdade, o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência a gente acha como 2πr, tá? 2πr. Para finalizar a nossa matéria de áreas, deixa eu ver, está quase dando nosso horário aí daqui uns 6 minutos. Vou fazer uma... Tenho aqui... Nossa, gente, meu círculo está saindo muito bonito. Não tá? Ai, ai. Olha só. Se eu quiser essa área aqui, eu posso achar tanto essa área aqui quanto a área do triângulo, né? E como a gente vai precisar achar, o que eu vou fazer? Conseguem perceber que essa área aqui, ó, olha só, tirando meu mérito, falando que o Zoom que está corrigindo a figura que eu faço. Tô fazendo figura perfeita aqui. Eu sozinho. Opa. Eu sozinho que tô fazendo aqui. Olha só, o R. Tenho aqui o meu ângulo alfa. E vamos lá. Se eu calcular esse pedacinho vermelho, o que eu poderia fazer? Eu poderia calcular aqui a área do meu setor, certo? Então, faria a área do meu setor. Gente, é comum cair isso? Não. Mas é uma interpretação aí que vocês podem utilizar, tá? Por isso que eu estou batendo na tecla de novo. πr quadrado, que é a área do meu setor, menos a área desse triângulo. E como é que é a área desse triângulo? É a mesma forma que a gente usou no slide passado, né? Onde vai ser o quê? R ao quadrado vezes o seno do ângulo alfa dividido por 2. Tá? Então, se você fizer isso aqui, ó, você vai achar aí essa área desse segmento aí. Tem alguma coisa, alguma área que vocês têm dúvidas, alguma coisa aí que eu não passei para vocês e que vocês viram aí alguma questão e querem debater? Falar comigo? Pode salvar essa imagem aí, tá? Então, eu vou parar de compartilhar. Deixa eu ver onde é que eu paro de compartilhar. Aqui no X, deve ser interromper compartilhamento. E vamos lá para questão. Né? Acho que nem vai dar tempo de a gente resolver a questão. Se deve ser só uma, deixa eu colocar aqui para vocês, para não falar que eu não coloquei questões para vocês. Cadê? Olha só, eu vi essa questão aqui, eu achei legal. Só que eu acho que não sei, vou colocar para vocês fazerem agora. Não. Essas questões aqui são questões vestibulares, tá? Tinha feito. Cadê, gente?
Não estou achando a questão que eu tinha separado para vocês. Ah, aqui. Vamos lá. A questão ele fala assim. Um belo dia, né? E ele está falando aqui. Ia Quaresma pelo largo do Paço, muito distraído a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio encontrar-se com um mercador ambulante. Ele fala assim, suponha que o chafariz mencionado tenha sido construído na forma circular em uma praça quadrada, conforme a figura, e após a execução da obra foi colocada uma grama artificial na região sombreada. A quantidade em metros quadrados da grama que foi utilizada, né, ele está pedindo em metros quadrados, é igual a. Vou dar um tempinho para vocês e eu acho que vocês conseguem resolver aí rapidinho essa questão. Gente, faltou a área do trapézio, que eu esqueci de colocar para vocês, desculpa. Que entra lá em quadriláteros. Amanhã, quando a gente estiver fazendo mais questões, a gente volta nessa parte. Gente, vocês conseguiram aí? Alguém conseguiu? Até falaram já ó, a resolução, tá? Me falaram como resolver. Só tá faltando a alternativa correta aí. Passando um minuto aí da aula. Deixa eu terminar agora, tá? Só esperar vocês resolverem aqui. Deixa eu perguntar aqui, gente. Vocês querem fazer um Kahoot essa semana? Para treinar? Coloco 4 minutos por questões. A gente liga o Kahoot e faz aí. Deixa eu ver. 8 questões. Então, vou fazer com vocês. O pessoal que não acabou não manifestando. Mas é o seguinte. Vai ser a área aqui, né, de fora, menos a área do círculo. A área de fora, 10 ao quadrado, 100, né? Então, vai ficar 100 menos a área do círculo, que é πr quadrado. O r aqui é 5, né? Então, 5 ao quadrado, 25. Então, vai ficar 25π, né? Então, 100 menos 25π,
né, 100, que é a área do quadrado, maior, menos 25π, posso colocar o 25 em evidência, vai ficar 4 menos π, né? A alternativa aí, letra C, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado aí da aula, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E essa aula vai estar postada aqui no YouTube daqui a pouco, tá? Então, um beijão e até a aula de amanhã.